Olá, novamente. Então, agora vamos apresentar para vocês o Serviço de Preservação Digital de Repositórios Institucionais da Rede Cariniana. É um serviço exclusivamente para os membros, os participantes da Rede Cariniana, os parceiros institucionais, nos quais podem fazer uso dessa estratégia de preservação digital para suas instituições. É um serviço que incorpora a integração, em realidade, de dois softwares, como seriam o DataSpace, o Arquivemática, assim como todo o fluxo do serviço que vocês vão ver agora, e que o que termina sendo é uma integração de instituições que estão usando os mesmos sistemas para chegar a um armazenamento seguro dentro de uma plataforma de preservação digital distribuída. Então, o uso do DSpace é necessário, o uso também de alguns requisitos, digamos assim, de gestão, ou seja, como vocês vão ver, temos necessidade de que sejam cumpridos alguns requisitos para poder fazer parte desse serviço. O serviço já tem vários anos que está sendo testado e tentado também integrar-se com outras instituições, por isso agora podemos dizer que sim, que o serviço está funcionando e que vamos a estar usando esse fluxo que vai ser apresentado a seguir. Por isso, agradecemos muito às instituições parceiras da Cariniana, também a todos os envolvidos na parte técnica de integração do sistema, para vocês saberem como é que funciona. Então, vamos apresentar agora como vai funcionar e como é a parte logística desse serviço. Ok? Então, por favor, agora vamos ouvir a nossa colega Keila, que vai explicar para vocês com mais detalhe o fluxo do serviço. Obrigado. Bom dia, o meu nome é Keila, sou arquivista pesquisadora do IBICT e é uma satisfação estar aqui com os senhores no Dia Mundial da Preservação Digital. Eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre o Serviço de Preservação de Repositórios Institucionais da Rede Cariniana. Este serviço, ele mostra um fluxo aqui definido em 6 etapas e vamos passar rapidamente por cada uma para explicar melhor as instituições. Então, aqui na etapa 1, nós temos a manifestação de interesse. Tudo começa quando a instituição manifesta seu interesse em preservar os seus repositórios, no caso, os artigos, teses, documentos digitais de forma geral aqui, não só um específico, mas no caso, todo o repositório. Feita essa solicitação inicial, através de e-mail, o IBICT responde ao e-mail e solicita algumas informações sobre o repositório. Aqui nós buscamos entender melhor como o DSpace está configurado e quais tipos de dados que estão armazenados e quais as prioridades de preservação. A partir daí é definido o contato com o responsável, tanto técnico e de gestão dentro da instituição parceira. E neste ponto nós definimos o que será preservado, como será, e é um processo colaborativo no caso. A partir daí, na etapa 4, é a definição ou adequação da política de preservação. Essa é uma etapa estratégica que esse documento, ele orienta o que preservar, como preservar, por quanto tempo preservar. Sem uma política bem estruturada, o processo fica sem critérios. E nós da Rede Cariniana, nós reforçamos que a política é o alicerce da preservação. Por isso, cada instituição envia a sua versão do documento para o IBICT e juntos nós avaliamos e ajustamos se for o caso. Inclusive, no site da Rede Cariniana, nós também disponibilizamos um modelo de política de preservação em PDF que pode ser baixado e utilizado pela instituição. Também auxiliamos na confecção da política com um modelo de formulário disponível no site também, e é encaminhado para nós, e nós demos o feedback, auxiliamos na confecção dessa política. Então, a partir dessa etapa da política, nós temos o documento de termo de responsabilidade. Depois de tudo alinhado, a instituição assina esse termo
que formaliza a autorização para que o IBIT possa trabalhar com os dados. Então, chegamos à parte técnica, que é a etapa final, que seria o repasse do pacote de preservação Hypatia e Arquivemática, que são os softwares para instalação local na instituição. Então, aqui agora no site da Cariniana, vou mostrar aqui para vocês aqui na parte de produtos, seria esse modelo de política para repositórios institucionais. Aqui seria essa etapa aqui, quando a instituição não tem a política, então ela preencheria aqui com o nome dos responsáveis, sobrenome e o nome do repositório digital, e tem alguns campos que ela deve ser preenchido, como aqui a parte 1 do contexto, que a instituição contextualiza a realidade dela, institucional, e a relevância da informação da preservação digital. Aqui a etapa 2 também deve ser preenchida pela instituição, que a instituição deve declarar formalmente o compromisso com a preservação. Aqui algumas etapas 3, 4 também já estão automaticamente preenchidas. Aqui na etapa 5, fundamentos legais, a instituição deve listar os dispositivos legais que amparam a sua política, pode aqui incluir normas estaduais, municipais, se for aplicados a sua política. Aqui na parte de direitos autorais, no 6, também a instituição define aqui com relação aos direitos autorais no contexto da preservação digital. 7 e 8, a parte aqui de infraestrutura, normas, modelos de referência já estão automaticamente preenchidos também. A partir do envio, nós recebemos no IBICT e auxiliamos também, demos a resposta se está ok ou não. Na parte aqui de publicação, temos um modelo aqui em versão PDF que pode ser baixado e auxilia, assim, nessa confecção dessa política. Temos documento também de termo de responsabilidade e autorização para que o IBIT trabalhe com os dados. Então, essa seria as etapas principais aqui que define este serviço de preservação de repositórios institucionais. Eu passo, então, a palavra agora para o Miguel e agradeço muito a participação de vocês. Bom, agora nos toca falar sobre outro dos sistemas que fazem parte desse serviço de preservação de repositórios, que é o Dataverse. O Dataverse é um sistema de repositório de dados de pesquisa, exclusivamente dados, e também dados de revistas, ou seja, dos artigos que os pesquisadores submetem às revistas. Por isso, nosso sistema, que em realidade é o Dataverse, que estamos usando desde 2015 e que é um sistema criado pela Universidade de Harvard, é basicamente centrado na guarda e no acesso também aos dados das pesquisas em preservação digital. Esse repositório, que é sediado aqui também no IBICT, ele tem como característica a necessidade de aprender com ele e de repassar para as instituições parceiras a forma mais adequada de preservar os dados. Ou seja, isso se consegue fazendo uma integração entre o Dataverse e outros sistemas. É o que vamos ver em seguida com a apresentação do status atual do Dataverse aqui na Cariniana, como ele tem evoluído nos últimos 10 anos, e também vamos ver como ele se integra com as revistas científicas para poder ser também o repositório das revistas científicas das nossas instituições parceiras. E por último, vamos ver também a integração que se faz com o sistema Arquivemática, que é um dos sistemas de preservação digital que a Cariniana usa, integrando-los através também do sistema Hypatia, do modelo de preservação digital Hypatia. Então, vamos ouvir agora a nossos colegas. Muito obrigado. Olá, me chamo Tamine, sou museóloga, sou pesquisadora do Programa de Capacitação Institucional do IBICT. Eu vou dar continuidade à apresentação dos serviços de preservação de repositórios que são oferecidos pela Rede Cariniana, especificamente aqui sobre o Dataverse, que é esse repositório de dados de pesquisas.
O Miguel já fez uma apresentação sobre o histórico do Dataverse da rede cariniana. Eu vou falar um pouquinho sobre o status atual desse repositório. Então, nesse ano, ele foi atualizado para a versão 5.3, e esse aqui é o link para quem quiser acessar. E o aspecto da página inicial de consulta, com destaque de alguns dos projetos que estão armazenados e disponibilizados no repositório. Continuando, aqui, então, como funciona? As instituições parceiras e os pesquisadores ligados à rede cariniana criam as suas contas e os seus dataverses dentro dessa plataforma, selecionam, né, o que consideram ser importante de ser armazenado e fazem o upload dos arquivos utilizando um padrão de metadados específicos. Então, atualmente, aqui, panorama geral, nós temos 90 dataverses, 182 datasets, que são os conjuntos de dados, e 485 arquivos. As categorias desses dados são, principalmente, projetos de pesquisa, né, a grande maioria, mas também tem dados de organizações ou instituições, dados de grupos de pesquisas, como o da Tríade, que é a rede de pesquisa da Cariniana, dados de pesquisadores individuais, dados de curso de ensino e dados de jornais. Também temos os assuntos ou as áreas em que essas pesquisas estão inseridas, como ciências da terra e do meio ambiente, computação e ciência da informação, ciências sociais, entre outros. Aqui nós temos um histórico da data de publicação dos dados que estão disponibilizados no site, né? Existe uma diferença entre o depósito dos dados e a publicação propriamente dita. Então, não necessariamente os pesquisadores disponibilizam os dados para consulta externa, né? Pode ser que eles queiram apenas preservar esses dados de pesquisas, mas é algo que a gente estimula que seja feito, né, para proporcionar essa divulgação das pesquisas científicas. Por fim, aqui só para demonstrar rapidamente quais são os autores que estão citados no repositório, e o nosso objetivo agora é que o Dataverse da Cariniana passe a centralizar dados de pesquisas especificamente sobre preservação digital. Então, a gente convida os pesquisadores parceiros a se apropriar e utilizar essa ferramenta de armazenamento e difusão de dados de pesquisas. A seguir, eu vou passar a palavra para os outros colaboradores da rede cariniana, que vão tratar sobre aspectos técnicos relacionados ao Dataverse, especificamente sobre a integração com o JS e com o Arquivemática. Então, é isso. Muito obrigada. Feliz Dia da Preservação Digital. Olá a todas as pessoas presentes. É um prazer estar participando de mais um Dia Mundial de Preservação Digital. Eu vou falar um pouquinho sobre o serviço de preservação de repositórios, mais especificamente sobre a integração entre o OJS e o Dataverse. O OJS é utilizado para periódicos científicos, né? E o Dataverse é utilizado para repositório de dados de pesquisa. Então, a gente tem um cenário de uso bem típico no mundo científico, que a gente tem aqui a Maria, que é uma editora no periódico científico, e ela quer que os artigos que sejam enviados para o seu periódico, eles tenham dados de pesquisa. Os dados de pesquisa já sejam enviados juntamente com o artigo para o periódico, para que a comunidade possa conferir os dados, reproduzir os experimentos e contribuir com as melhorias, de acordo com as melhores práticas da ciência aberta. Bom, como que isso pode ser feito, né? A Lépidos, em estreita parceria com Cielo Brasil, desenvolveu um plugin que permite fazer integração entre o OJS e o Dataverse, ou seja, a integração entre os dados publicados no Dataverse e os artigos publicados no OJS. Como é que funciona esse plugin? O envio e a gestão dos dados de pesquisa é feito a partir do próprio OJS, ou seja,
as pessoas que estão fazendo a submissão desse artigo, as pessoas autoras, elas já enviam, juntamente com o manuscrito, os dados de pesquisa para o repositório do Dataverse. Os dados de pesquisa, eles não são armazenados no JS, eles são armazenados diretamente no Dataverse. Então, isso é bem importante falar sobre isso, porque isso impacta diretamente na questão da preservação digital. Ou seja, o envio dos dados é realizado através de plugin que é instalado no próprio JS. A gente pode ver nessa figura esquemática aqui do lado que o AJS se comunica com o Dataverse através do plugin. Como que funciona esse plugin? Cada revista ela vai estar associada com um Dataverse. Ou seja, ela vai estar conectada, cada revista vai estar conectada com o seu próprio Dataverse. Esse repositório pode ser um repositório Dataverse, utilizando diversas instituições que já fornecem esse tipo de repositório, como, por exemplo, o Cell Data aqui no Brasil, ou outros repositórios de dados de pesquisa pelo mundo. Ele foi desenvolvido para as versões 3.3 e 3.4 do AJS, e ele é compatível com as versões 5 e 6 do Dataverse. E com relação à preservação digital, aqui entra a parte que é interessante. Por quê? Porque a preservação digital ela precisa ser feita nas duas pontas, ou seja, ela precisa ser feita para os artigos publicados no AJS, e a preservação digital também precisa ser feita para os dados que estão publicados no Dataverse. Ou seja, a gente tem a preservação digital necessária nessas duas pontas do processo. Então, isso é bem importante realçar, porque senão a gente perde uma das pontas, né? Ou a gente perde os artigos ou a gente perde os dados de pesquisa. E o interessante é que, fazendo a preservação digital do periódico na JS, que utiliza esse plugin, a gente vai estar fazendo preservação da associação, né? Entre o artigo e o dado de pesquisa, ou seja, o artigo que foi publicado, ele tem uma referência, ele tem um DOI que aponta para o dado de pesquisa que está relacionado com aquele artigo, e do outro lado a gente também tem uma referência do dado de pesquisa para o artigo que foi publicado. Ou seja, fazendo a preservação dessas duas pontas, a gente também faz a preservação dessas referências, ou seja, faz a preservação da interligação entre os dados de pesquisa e os artigos na JS, fazendo assim a preservação desse ciclo completo da integração também entre o JS e o Dataverse. Era isso que eu tinha para falar para vocês, agradeço bastante. Aqui estão os contatos da Lépidos, que é uma empresa que tem quase 15 anos e que trabalha com desenvolvimento de soluções para software livre, para o mundo da ciência aberta, do acesso aberto. Aqui temos nosso acesso também ao GitHub, onde vocês podem conhecer mais sobre esse plugin, e o nosso site e nosso e-mail. É isso aí, muito obrigado e até mais. Olá a todos, meu nome é Rondinelli, Gama Saad, eu vou dar continuidade à apresentação aqui. Eu vou demonstrar como é feito a integração do Arquivemática com o Dataverse, né? O Arquivemática, o dado que eu vou fazer o processo de preservação vai ser baseado aqui no Angelim, que é o repositório de dados do Dataverse da Cariniana, né? Eu vou usar como exemplo aqui a preservação deste dataset, que é o dado de pesquisa. Aqui no Arquivemática, existe alguns passos para que haja integração inicialmente, né? Isso como configuração. Aqui, perceba que existe esse storage service URL. Ele nada mais é do que o local onde é configurada essa integração. Ele tem um pipeline, space e location. Space é onde eu configuro a integração com o Dataverse. Aqui eu escolho, como já estava configurado, mas aqui o protocolo é Dataverse. Eu escolho o Dataverse, o path aqui é padrão, fica como raiz, o stage raiz. Aqui eu determino o endereço do Angelim, né, que é o endereço a URL, um endereço de uma API do meu usuário, o nome do agente, que seria o nome da instituição, né, ou do próprio repositório, o agent type como journal,
e aqui o agente identifier como a própria URL, né? Uma vez que eu tenho aqui o space, eu tenho que configurar o location. O location é onde eu determino a minha origem de dados. Então, eu vou buscar nesse repositório do Angelim, que é uma análise de risco, onde está aquele conjunto de dados. A descrição é Angelim, isso aqui é um valor qualquer. Isso já permite essa integração com o Arquivemática. Dado isso, ele vai pedir aqui um transfer name e um access system ID. Eu vou usar como exemplo o nome do repositório, que é análise de risco, e o sufixo do conjunto de dados, que é esse aqui, né? Eu vou preencher aqui, ó, veja que eu coloquei análise -d, -risco, o sufixo, repito a mesma informação aqui, clico em browser, escolho o Angelim, que é o repositório, veja que ele vai listar todos os conjuntos de dados existentes, eu seleciono, clico em ADD e aí clico em Start Transfer. A partir desse ponto, ele deve aparecer aqui o passo inicial, que é a construção do pacote SIP, né? Veja que foi bem rápido o processo, né? Que ele vai vir pedir para examinar ou não o conteúdo, eu coloco para escapar, né? Ou seja, para pular esse passo. Ele pergunta se devo ou não criar o SIP, eu falo que sim, né? Uma vez que esse passo finalizou, eu vou em ingest. Veja que aqui foi criado, né, um processo de gestão. Aqui ele já está fazendo a construção do pacote SIP, IP e o DIP, né? Aqui ele vai perguntar onde devo armazenar o pacote IP, né? Veja que uma vez que finalizou, agora que ele está com esse símbolo aqui de tudo ok, né? Ele passou por todos os passos. Por fim, o pacote de acesso, que é o de disseminação, que é o DIP, ele vai aparecer aqui no ato, né? Que foi previamente configurado aqui com os mesmos dados de identificação do pacote, né? Que corresponde a esse dado que está aqui no transfer, né, que é o Access System ID. A apresentação é isso. Desejo a todos um feliz Dia Mundial da Preservação Digital.